E nós estamos começando uma série sobre o Natal, o Advento, né? Você já pôde ver que a primeira vela foi acendida ali na casa do Alisson Diógenes. E nós estaremos todas as semanas, até o dia da celebração de Natal, a gente vai estar comemorando o Advento. E esse domingo nós estamos na primeira série de mensagens, nas primeiras mensagens da série sobre o Natal. E hoje eu quero meditar com vocês sobre Natal é a promessa de Deus, é o cumprimento de uma promessa de Deus. Hoje nós vamos falar sobre promessa. Nós cremos num Deus que promete coisas e realiza coisas. É engraçado, e hoje o pastor Marcos citou no seu sermão pela manhã, que desde Gênesis nós já podemos ver promessas que Deus lançou à humanidade. Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele sabe como a gente gosta de uma promessa. Eu não sei se você já recebeu alguma promessa ou uma palavra que algo iria mudar, mas eu gosto muito de usar a minha imaginação. E eu quero te convidar também a usar a imaginação ou até recordar algo que já deve ter acontecido na sua vida. A gente gosta tanto de promessa e isso tem um efeito tão positivo nas nossas vidas. Porque imagina a cena, você já trabalha há muitos anos numa empresa e faz tempo que você não é alvo de uma promoção, né? E o teu chefe começa a notar que você está meio desanimado e ele olha para você no final do ano, né? E ele fala assim, olha, até meio do ano que vem, eu prometo que eu vou te dar uma promoção. O que vai acontecer com você? Teu coração já, agora eu vou trabalhar. Não mudou nada. Mas tem um efeito muito interessante, uma promessa lançada nas nossas vidas. Ano que vem é ano de eleição, né? Você já sabe o que vai acontecer. Mas a gente sempre acredita em algumas promessas. Por mais que você chegue para mim agora e fale, não, eu não acredito mais. Com certeza, ano que vem, nem que seja escondidinho, alguma promessa vai te atingir e você, não, eu vou acabar votando naquele candidato porque ele prometeu um negócio e eu acho que cumpre. Nós temos essa necessidade de ter promessas. Pais, se você ainda não sabe, algo que pode fazer o seu filho ir muito bem numa escola, nas notas, é você jogar uma promessa ali. Filhão, seguinte, tirou 9 em tudo, vou te levar no Beto Carreiro. Você vai ver. O bicho vai começar a estudar. Eu lembro que meu pai já fez umas promessas assim para mim. Eu lembro que na minha época, porque não aparenta, eu acho, mas eu já tenho uma idade, né? Mas na minha época de vestibular, tinha uma promessa que era feita por muitos pais. Que era assim, ó, filho, passe na Federal, ou no Cefet na época, e você vai ganhar um carro. Já ouviram esse? Mal sabia o menino que após passar ia ganhar um Fiat 147 verde-limão, né? Mas é um carro, está cumprida a promessa. O que eu quero trazer para vocês é que nós temos uma necessidade de ter promessas. Não é à toa que a gente vê golpes atrás de golpes muito ligados a promessas. Entrada em pirâmides financeiras, coisas do tipo, com promessas de muito lucro. A gente gosta de promessa. Deus nos fez assim. Mas Ele nos fez assim porque Ele é um Deus que faz promessa, mas diferente de um chefe, diferente até mesmo de um pai, diferente de homens, Ele cumpre as suas promessas. Esquece um pouquinho que você é batista agora, faz de conta que você é pentecostal, e eu vou repetir essa frase. E você vai poder mandar um glória a Deus aí. Diferente de homens que muitas vezes não cumprem promessas, nós cremos num Deus que cumpre as promessas. E é nessa verdade que a gente precisa caminhar. A palavra de Deus diz ali em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas promessas de Deus se cumpriram. Em Hebreus 10:23, a palavra de Deus diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Nós cremos num Deus fiel que lança sim promessas e cumpre todas elas. O Natal é tempo onde a gente recorda cumprimento de uma promessa, a promessa do Salvador. Nesse período de Natal, eu sou apaixonado por esse tempo, porque é um tempo onde eu renovo a minha esperança, porque eu consigo ver ali o cumprimento de uma promessa. E essa noite, a minha oração é que as promessas do Senhor sejam reavivadas no seu coração. Que você saia daqui essa noite na certeza que aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. Isso é uma verdade. Eu nasci praticamente na igreja. E eu tenho testemunho atrás de testemunho de todas as promessas que o Senhor já realizou na minha vida. E Ele ainda vai realizar muitas outras. Porque, como diz o texto, Ele é fiel. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele libera essas promessas. Ele está ali e Ele solta essas promessas nas nossas vidas. Se você for para a Bíblia, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, recebem um combo, né? Você recebe primeiro a sua salvação, aceitou a Jesus, você recebe a sua salvação, o Espírito Santo, pá. Só que isso vem como um combo de promessa. Existem muitas promessas na palavra de Deus para os seus filhos. Existem muitas. Uma promessa que eu gosto muito ali em Mateus 20, Jesus ele olha para os discípulos e ele fala assim: e tudo que pedirem com fé, se crendo, vocês vão receber. Ele não fala isso aí para a multidão, ele fala isso aí para os discípulos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e vivem na fé de Jesus. Tem uma promessa, você tem autoridade, você tem poder do Espírito Santo que habita em você. Isso é uma das promessas, existem muitas outras, de provisão. Você sabia que alguém que crê em Jesus como Salvador não passa necessidade, sempre vai ter pelo menos o básico para sobreviver, uma garantia. O Senhor vai suprir as nossas necessidades básicas, sim. Talvez você não ande de carro importado, mas você vai ter o básico para você viver. Isso é uma promessa de Deus. E o Natal, ele é o cumprimento de uma promessa. Eu quero te convidar, por um instante, a abrir a sua Bíblia em Isaías 7. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 7, do verso 13 ao verso 14. Nós vamos meditar em uma promessa específica, que é a promessa do Natal. E a palavra de Deus diz assim, em Isaías 7, 13 e 14. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. O profeta Isaías aqui trouxe uma palavra ao povo, uma palavra muito clara que, através de uma virgem, nasceria um menino, e esse menino seria o Emanuel. Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos apontam que esse texto, essa palavra, ela foi liberada por Deus 700 anos antes do cumprimento, 700 anos antes do nascimento de Jesus. É tempo, né? 700 anos para que a promessa de Deus pudesse ser concretizada. Eu fico imaginando a minha geração que tem muita dificuldade com coisas lentas. Quando a internet está meio lenta, a gente já fica ansioso, já fica desesperado. Meu Deus, que internet lenta. Quem aqui é da época da internet de escada? Apontar a idade aí, né? Os novinhos agora, os adolescentes, nem sabem o que é isso. A geração da velocidade, eu faço parte disso. Eu vivo num mundo que é muito rápido. E a pergunta é, imagine esse povo como se comportou, porque o profeta trouxe uma palavra do que iria acontecer, mas eles não sabiam que ia demorar 700 anos. É interessante a gente pensar nisso, porque Deus tem o tempo certo para realizar as promessas nas nossas vidas.
Existe o tempo certo de Deus para que a promessa que Ele soltou para você se realize, se concretize. Existe o tempo, em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe o tempo que o Senhor está preparando para concretizar a promessa dEle na sua vida. Eu fico imaginando esse povo, eu gosto muito de imaginar, e dentro desses 700 anos, teve algumas ocasiões que essa profecia, essa promessa, ela foi reavivada, mas teve um período que a gente chama de período intertestamentário, que durou 400 anos de um silêncio profético, onde não tinha profetas, e eles tiveram que crer. Eles tiveram que crer numa promessa que havia sido feita há muito tempo atrás. E eu fico imaginando aqueles que já haviam aprendido dos seus pais, porque na época era transmissão oral, era pai ensinando para filho, para aquecer a promessa. E quando eles começaram a ver João Batista chegando e anunciando que logo viria o Messias, o coração deles começou a pulsar, a acelerar. A nossa promessa está quase se cumprindo. E ela se cumpriu. Porque, como eu disse, Deus é um Deus que cumpre promessas. O que eu quero destacar para vocês é que nós enxergamos a realização final. Deus enxerga todo o processo. Durante esses 700 anos, Deus já estava operando, Deus já estava fazendo, Ele começou a cumprir a sua promessa. Porém, o homem só pôde ver isso 700 anos depois. Porque nós, limitados que somos, esquecemos que Ele é soberano e Ele tem o tempo certo para realizar. Ele estava trabalhando, a gente acha que Deus fica descansando, dormindo. Não. Ele está, a partir do momento que Ele liberou uma promessa para você, Ele já começou a fazer. Talvez seja uma conta-gota, mas uma hora o copo vai transbordar, para a honra e glória do nome de Jesus. Charles Spurgeon disse certa vez: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, é mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Mesmo que tudo pareça não dar certo, se apegue à promessa que Deus liberou para você. Essas semanas atrás, eu tive lá na igreja do pastor Tunala, em Jaraguá, com um coro. Foi uma experiência muito legal. Eu ministrei em cima de um texto de Jairo, quando Jairo corre atrás de Jesus desesperado, porque a filhinha dele ia morrer. E Jesus, naquela ocasião, Ele faz no tempo dele. Chega ao ponto da menina morrer, de fato. E quando eles chegam lá na casa, é engraçada essa história, porque as pessoas que estão em volta, elas ficam falando assim para Jesus: Jesus, seja bobo, nem entre na casa, a menina já morreu. E ele falou assim: não, a gente vai lá porque essa menina só está dormindo. E a palavra de Deus diz ali que o povo riu de Jesus. O povo deu risada. E o que acontece depois, né? Aquele povo que estava rindo, desacreditando da promessa de Deus, viu aquela menina saindo viva. O que virou aquele sorrisinho de deboche, hein? Talvez virou choro de lamentação e de arrependimento. Talvez você está apegado a uma promessa e está quase desistindo, porque pessoas ainda riem de você. Não, teu filho não vai voltar para Jesus, você está louco. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Existe algo que outro texto que eu quero meditar com você, porque nem sempre o cumprimento da promessa é do nosso jeito. E eu vou além. Quase nunca é do nosso jeito. Ele tem o jeito dele de resolver as coisas. Eu quero que você abra o texto, porque nós vamos agora ler o cumprimento da promessa de Isaías. Então, esse texto que nós lemos, Isaías, 700 anos atrás.
daquela época, né? 2721, é isso aí, 2721 anos atrás. Agora a gente vai ler o cumprimento em Mateus 1, do 18 ao 25. Mateus 1, do 18 ao 25. E a palavra de Deus diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Eu fico imaginando, eu tenho uma forma de pensar na vida, eu sou muito prático. Até eu e a minha esposa, a gente já teve que fazer essa adaptação, porque ela sempre vinha com problemas, né, naturais, e ela chegava com os problemas do trabalho e coisas do tipo, e eu sempre tinha uma resposta, e uma resposta prática de como resolver problemas. Daí um dia ela chegou: amor, eu queria falar um negócio para você, eu não queria que você trouxesse resposta para mim, não, porque eu sei o que tem que fazer, eu só queria que você me ouvisse. E aquilo me quebrou. Talvez você, mulher, viva isso também na sua casa, e graças a Deus eu tenho melhorado com isso, porque eu sempre tento achar soluções rápidas e práticas para os problemas. E eu fico pensando nesse texto. Primeiro, dava para ser diferente, não dava? Eu já fiz essa reflexão. Podia ter vindo num ambiente diferente. Maria poderia ser uma jovem que não era noiva, já seria bem mais sossegado. Poderia ela simplesmente ter engravidado um dia só, já nascer com 9 meses. 9 não, porque eu descobri com a gestação da Julie que nasce com 10 meses, né? A nossa vida foi uma mentira. Não, brincadeira. Poderia ter enredos diferentes, mas eu sou besta demais. Eu sou homem pecador e a minha mente ela é muito fraca. Eu não me atreveria a reescrever essa história de jeito nenhum, porque Deus fez perfeitamente como deveria ser. É engraçado, porque Maria engravida ali do Espírito Santo, e ela era noiva, ela estava prometida. A palavra de Deus diz ali no comecinho do texto, que Maria, ela estava prometida a José, ela estava noiva. E daí entra José prático, assim como eu, e já imagina como ele poderia resolver o problema. Eu não sei se você sabe, mas na lei daquela época, uma mulher que fosse pega em adultério, ela seria morta. E se descobrissem que o marido acobertou essa traição, ele também seria morto. José amava Maria. Eu não tenho dúvida disso. E a palavra de Deus diz que para protegê-la e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente, porque uma anulação não seria uma traição. Logo, ela não seria morta. Porém, Deus, ele intervém ali, naquele momento, e ele, conhecendo o coração prático de José, talvez como o seu, como o meu,
Ele intervém e manda um anjo. Muitas e muitas vezes na minha vida, eu recebendo algo de Deus, e quando o negócio parece ser diferente como eu tinha planejado, eu tento fazer na minha força, eu planejo fazer do meu jeito. E muitas vezes o Senhor vem e intervém e fala assim: ô bobão, faz do meu jeito. Foi interessante isso ter acontecido, porque era importante e fundamental Jesus nascer onde nasceu, filho terreno de quem deveria ser, para que a promessa ela pudesse se cumprir por completo. O que eu quero trazer para você essa noite é que Deus age como Ele quer, para que a vontade dEle seja feita. Ele é soberano. Deus é soberano em tudo o que Ele faz. E Ele faz tudo no tempo certo, do jeito certo e da maneira correta. Muitas vezes nós, na ânsia de resolver o problema, a gente coloca o pé entre as mãos e a gente tenta dar uma força para Jesus. Essa noite, minha oração é que você saia daqui na convicção que você precisa descansar nas promessas que Deus liberou para você. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Vou fazer de novo, esquece um pouquinho de ser batista mais uma vez. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Isso aí, tem uns bleia aí que eu estou ligado. Deus sempre cumpre as suas promessas perfeitamente. É engraçado porque quando você você pega o texto de Isaías e você vê o cumprimento, a profecia de Isaías incluía o anúncio prévio do nascimento singular. Dizia na profecia que uma virgem daria luz a um filho. Isso deu certo, né? Falou que era um filho, um menino. Estava lá, cumprimento da profecia. Disse que ele seria o Emanuel, Deus conosco. E isso de fato aconteceu. Jesus é Deus conosco. E eu estava meditando nesse texto. Isso foi tão bem cumprido que Ele não só habitou com a gente, mas quando Ele ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo, que está onde? Conosco. Deus cumpre as suas profecias, as suas promessas, de uma forma perfeita. Ontem, a gente teve o culto dos jovens. Para quem não sabe, eu sou pastor dos jovens universitários aqui na IBB. E o Marcelo Quera, pastor Marcelo Quera, ele esteve aqui com a gente e ele trouxe a palavra e foi muito legal porque ele compartilhou a sua história de chamado. E com 13 anos de idade, o Senhor o chamou para viver no campo missionário. Ele, numa pregação, ele sentiu e ali foi liberada uma promessa que ele seria um missionário. E essa promessa está se realizando este ano, ele com 42 anos. Eu fiquei muito impactado com essa história, porque às vezes nós queremos afobar as coisas, queremos que o negócio aconteça de um jeito diferente, mas o Senhor tem o tempo certo, Ele tem o jeito certo. Porém, nós pensamos que o cumprimento da promessa da vida do Marcelo só está sendo realizado agora, mas não. Lá com 13 anos, quando a promessa foi liberada, o Senhor já estava trabalhando no seu coração. E o que vai acontecer, eu acredito que no domingo que vem ou no próximo, quando ele for enviado aqui no púlpito dessa igreja, vai ser apenas a realização de fato, a cereja do bolo, mas a promessa na vida do Marcelo já estava sendo construída. Porque é assim que Deus trabalha, Ele trabalha no processo, a gente que só vê a realização. Como eu disse, a minha vida, ela é promessa atrás de promessa. Hoje o pastor Marcos fez uma ilustração muito bonita, ele trouxe um bonequinho que eu não sei o nome, é um boneco polonês, não sei o que lá, que é um boneco dentro do outro boneco. Já viram esse boneco? É isso aí.
E ele foi abrindo o bonequinho e vai saindo o outro, e até que um fica pequenininho, bem bonitinho. Depois você vai lá no YouTube e vê o sermão. Ficou bem legal a ilustração. E ele ali compartilha como que uma promessa vai fazendo com que você viva outra promessa, que vai vivendo outra promessa, e Deus vai trabalhando na sua fé, e assim é a vida do cristão. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo como Deus foi trabalhando promessa atrás de promessa. E eu queria compartilhar algo muito doido que tem acontecido na minha vida e na vida da Julie. A gente tinha um sonho, né? Depois de 3 anos de casado, a gente falou assim, chegou a hora de começar a engravidar. Vamos engravidar. Ela parou de tomar o remédio. E o Rômulo olhou, o Rômulo homem, falou, agora é o tempo perfeito da coisa. Temos lá a nossa casinha, o trabalho está legal, está tudo redondinho. Parou de tomar remédio, engravida. Coisa simples, né? E o negócio começou a demorar. E demora, e tratamento, e outra coisa, e pá. E 5 anos, gente, nada. E eu lembro que no meio do caminho ali, Deus confirmava promessa na nossa vida. Promessa que eu seria pai, a Julie seria mãe, que nós teríamos um filho. E isso queimava no nosso coração. E durante esses 5 anos, eu desanimei algumas vezes. Quando as pedradas vinham, dava um desânimo. Mas daí o Senhor vinha e reavivava a promessa. E eu lembro que no finalzinho do ciclo, Deus trouxe palavras muito claras para o nosso coração. E ali a gente se apegou àquele avivamento da promessa nas nossas vidas. E aquilo foi forte ao ponto da gente confiar, mesmo sem saber se de fato ia acontecer. E para a honra e glória do nome de Jesus, esse ano a Julie está grávida. Para honra e glória no nome de Jesus, mês que vem a Laura está aí. Eu quero falar algo para você. Não foi no nosso tempo. Não foi no nosso tempo. Para nós, poderia ser lá em 2016 ou 15, quando a gente começou a tentar. Não foi do nosso jeito. A Laura, ela veio de fertilização in vitro. Vai ser facinho explicar de onde vem os bebês para a Laura. Do laboratório, minha filha. E talvez você fale, Ron, como assim? Deus estava trabalhando nos processos da nossa vida. Quando a gente engravidou e a gente descobriu, foi um dia sensacional. A gente gravou um vídeo e a gente soltou esse vídeo. E esse vídeo chegou a pessoas que eu nem imaginava que poderia ter chego. Pessoas que famílias que estavam enfrentando Covid. Mandaram mensagem para nós, vocês não sabem, gente, a bênção que foi assistir o vídeo de vocês, porque foi uma experiência de fé. E isso reativou a nossa fé, que o nosso pai vai sair do UTI, do Covid, e saiu. Até a gerente do banco mandou mensagem, Rômulo, eu estou vivendo a mesma luta. Eu falei, eu vou orar por você. O que eu quero que você saia daqui entendendo é que Deus trabalha nos processos. Ele começou a realizar a promessa da vida da Laura. Não esse ano, quando a Julie de fato engravidou, mas há muitos anos atrás, quando ele prometeu para mim e para ela que nós teríamos filhos. E esses filhos serão flechas na mão do arqueiro, e a Laura vai ser uma doideira na igreja. O que você precisa entender é que se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Esta noite, você precisa saber quais são as promessas de Deus para a sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite sem ter a convicção de promessa. Talvez você chegou aqui sem ter aceitado a Jesus como Salvador da sua vida, e aquele combo de promessas que eu falei, você ainda não o possui. Eu quero orar por você, para que hoje você receba essas promessas que todo filho de Deus tem. Talvez hoje a sua situação é diferente.
Você já recebeu promessas da parte de Deus, mas elas estão quase apagadas do seu coração. O Natal é tempo que a gente precisa aprender a confiar que Deus realiza promessas. Eu vou falar uma frase, lembra que agora você vai esquecer um pouquinho de ser batista, mais uma vez, terceira vez, mas depois você volta a ser batista com todo o coração, tá bom? O Senhor, essa noite, quer cumprir as promessas dEle na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, qual a sua condição. Mas as luzes vão dar uma apagada e eu quero que você, por um instante, comece a meditar na presença de Deus. Constantemente nós precisamos receber promessas novas do Senhor. E Ele manda promessas para você. Eu estou vivendo um tempo onde eu estou tendo que resgatar promessas. Eu estou vivendo, como diz ali em Lamentações, né? Trazendo à memória aquilo que dá esperança. E o que me dá esperança são promessas que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Hoje eu quero orar por você. Com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Eu queria primeiramente conversar com aqueles que nunca entenderam que Jesus é o Salvador das suas vidas e não tem aquele combo de promessas. Hoje Deus quer trazer um combo de promessas que são para todos aqueles que são filhos de Deus, que o aceitam como único e Salvador das suas vidas. Se essa é a sua condição, se hoje você precisa aceitar a Jesus, eu vou pedir para que você levante a sua mão por um instante, que eu quero te conhecer. Se essa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor e receber esse combo de promessas, levanta a sua mão, quero orar por você. Levanta a sua mão, quero orar pela sua vida. Se hoje a sua condição, ela é diferente, você está vivendo uma fase onde as promessas do Senhor, elas estão se apagando, ou chegou aqui quase apagadas, a minha oração, e eu quero orar por você, para que haja um avivamento nas promessas do Senhor na sua vida. Avivamento é quando algo está perdendo a cor, a gente vai lá e pinta de novo. Quando o fogo está apagando, a gente coloca lenha, coloca álcool, faz o negócio ferver de novo. E a minha oração é que você saia daqui com o coração queimando, sabendo que Ele está reavivando as promessas dEle para a sua vida. E Ele é fiel. Se essa é a sua condição de precisar renovar, eu vou pedir para que você venha aqui à frente e eu quero orar por você. Dê esse passo de fé, fique em pé, venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus reavive as promessas. Talvez uma promessa familiar, talvez uma promessa conjugal, talvez uma promessa profissional, ou chamado, talvez Deus já te chamou lá atrás e deu uma enfraquecida. Vem aqui à frente, quero orar por você. A banda vai começar a tocar uma canção. E se você está tomando essa decisão ou quer esse avivamento nas promessas, vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Os pastores estão vindo aqui e nós vamos orar por você. Cante o primeiro estrofe dessa canção com todo o seu coração. Esse nome
Você que está aí, eu vou pedir para que você fique em pé. Fique em pé, você que está sentado. E eu vou pedir para que você estenda a sua mão para todos esses irmãos e irmãs que estão aqui dando um passo de fé a fim de reavivar suas promessas. Eu pedi para a Julie vir aqui porque ela é uma mulher de oração. Ela me constrange o quanto ela ora e quanto ela tem fé. Nós juntos aqui iremos orar para que um novo tempo do Senhor seja estabelecido na vida de cada vida. E que eles possam provar esse Deus fiel que tem sido fiel com a Laurinha e vai ser fiel com você. Estenda a sua mão, vamos orar por eles. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que manda promessas e um Deus que realiza as promessas. O Senhor não é mentiroso, muito pelo contrário, o Senhor é verdade. Pai, neste momento eu quero clamar por cada vida que está aqui. O Senhor sabe o estado do coração, o Senhor sabe o que eles precisam. E nós cremos em Ti, Senhor poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou sonhamos através do Espírito Santo que habita em nós. Pai, realiza as promessas, reaviva promessas adormecidas e nos faz confiar em Ti. Pai, quando o desânimo vier, que a gente possa ter na memória aquilo que nos dá esperança. E que o Natal, Pai, o cumprimento da promessa do Salvador seja uma verdade nas nossas vidas. Pai, nós com as mãos levantadas abençoamos cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Amém.